Então, dando sequência, atividade 1.7 ainda, né? Já vimos os recursos básicos aí de modelagem, para fazer componentes modelados no local. Agora vamos fazer, não sei se vocês se lembram, mas eu tinha dito que esse portão, a gente colocou uma porta da garagem aqui, né? Um portão genérico, mas ele, na verdade, ele está com uma altura, ele não está igual. Deixa eu ocultar isso aqui. Ele não está igual ao portão do projeto mesmo, que ele tem essa tela de Muxarabi e ele é um trapézio, né? Ele tem uma forma trapezoidal aí, tem uma viga vertical, horizontal, desculpa, para apoiar essa parte é que corre, mas tem essa bandeira fixa lá em cima. Então, a gente pode usar esse esquema de modelagem de componentes no local para fazer, por exemplo, esse portão, para fazer esse guarda-corpo, que eu deixei uma pegadinha do malandro aí para vocês, que provavelmente vocês não conseguiram fazer ele acompanhar a rampa. Dá para a gente fazer essa porta aqui mais personalizada, né? Fazer todas essas janelinhas aqui, enfim. Então eu vou fazer primeiro desse portão, e aí a gente vai usar tanto extrusão quanto a varredura, que aí é uma novidade que eu ainda não mostrei para vocês. Então, eu já fiz ele aqui, ó. Eu vou mostrar o que eu fiz, só para vocês entenderem, depois eu vou ir reproduzindo parcialmente. Então eu criei aqui, ó, de novo eu criei um corte para eu ver esse portão de frente. Então está aqui, ó, eu fiz até um mostruário de opções aqui diferentes. Então aqui eu modelei cada reguinha, fiz só num sentido, não fiz no outro. E aqui eu fiz um painel e coloquei uma textura, né, uma achura para representar. Isso no 3D, né, um é vazado, eu enxergo lá do outro lado, o outro é um painel fixo com uma achura na frente apenas. E aí eu fiz esse portão em várias partes. Então aqui está o componente, né, que eu modelei no local. Se eu editar, isso aqui, ó, é uma extrusão. E aí eu posso editar essa extrusão. Ó, é só a moldura, que é uma extrusão. O painel com as reguinhas é uma outra extrusão também. Esse painel também é uma extrusão. Aqui também é uma extrusão, só que com outro plano de trabalho. E aí isso aqui eu fiz com a varredura. Então, esse painel, esse requadro, né, a esquadria do portão aqui, a gente pode fazer tanto de uma forma quanto de outra, tanto com extrusão quanto como varredura. Então, vou fazer ele aqui por partes. Vou fazer aos poucos. Então, vou lá, ó. Eu vou voltar no meu projeto aqui que ainda não está feito. Eu vou apagar esse portão que tinha aqui antes. Então vai voltar a ficar a parede. E aí eu vou criar um componente, modelar no local. Salvo o projeto. Só que agora, ó, eu quero... Isso aqui é uma porta. Isso não é mais um móvel, isso é uma porta. Então, como porta, ele vai ter algumas funções diferentes. Então, vou fazer aqui o portão da garagem. Dou nome aos bois. Fazendo aqui o portão da garagem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no portão da garagem é a abertura. Né? Além de fazer o modelo da estrutura, eu tenho que falar que essa porta, quando eu puser ela ali, ela vai abrir a parede. Então eu vou definir uma abertura
eu vou ter que escolher aqui um hospedeiro. O hospedeiro é a parede onde eu vou inserir a minha porta. Eu preciso ter uma parede para poder colocar uma porta. Então eu vou pegar aqui e vou escolher esta parede. Aí ele vai me pedir uma elevação que eu veja essa parede de frente, para poder desenhar um perfil. Então, de forma análoga, eu vou pegar aqui, ó, acho que é elevação 1 a 3, acho que é a 3 que olha aqui de frente. Vamos ver se eu acertei. Não, era 1. Então eu vou lá para a elevação 1, que eu quero ver aqui a garagem, ó. Então a garagem está aqui de frente. E aí eu vou fazer uma abertura. Então vou fazer uma aqui só para vocês entenderem o que que é. Vou fazer um retângulo qualquer, né? E aí, se eu concluir isso aqui e concluir o meu modelo, ele fez só um buraco aqui no portão da garagem. Então lá no térreo, ó. Cadê meu buraco? Acho que ele não está aparecendo no plano de corte. Então vou pegar aqui, eu vou selecionar a porta. Não foi muito didático. Ué, cadê? Tá aqui, ó. Consegui pegar a minha porta. Porta. Vou editar no local. Aí eu pego a abertura. Então a primeira coisa é fazer a abertura, tá? Eu vou editar o croquis. Não deu muito certo, não apareceu do jeito que eu queria. Agora vai aparecer lá na planta. Ó, ele fez um buraco na parede. Então eu vou pegar essa porta aqui de novo. Aí tem que achar essa porta, né? Porque não tem nada aqui. Ó, abrindo uma janela, ele pegou. Tem uma porta selecionada aqui, eu vou editar no local. Volto lá para a elevação 1. E aí eu vou editar esse croquis aqui, ó. Então isso aqui foi só para mostrar, né, o buraco, como que acontece. Eu vou fazer esse buraco. Eu posso usar as referências do próprio desenho, usando aqui o Pick Lines. É um modo de desenhar o perímetro da abertura. Então eu quero fazer ela alinhada com o teto, alinhada com essa parede, alinhada com o piso, alinhado com essa parede aqui, ó. E aí, isso tem que ser um perímetro fechado, então eu vou com o trim unir isso aqui. Então estou definindo, estou abrindo basicamente toda a parede para poder fazer o meu portão. Posso até deixar uma boneca aqui se quiser, ó. Vamos deixar uma boneca. Então fiz o buraco. E agora eu vou criar aqui uma extrusão. Eu vou selecionar um plano de trabalho, eu vou selecionar o plano da parede aqui, ó. Então eu estou pegando, ó, tem um perímetro da parede, o que sobrou da parede aqui. Eu vou selecionar. Poderia fazer também o plano de referência, né? Talvez seja até o ideal. Vamos fazer o plano de referência. Aí eu tenho que ir lá na planta, ó. Vou desenhar o plano de referência. Fazer ele no eixo aqui. Então, referência do portão. Dei o nome. Então, voltando aqui agora, vou criar a extrusão
e vou definir o plano de trabalho. E aí eu escolho aqui a referência do eixo que eu criei, o plano de referência do portão. Ele vai me pedir uma vista que eu enxergo de frente, né? Isso começa a ficar confuso no Revit, mas com o tempo vocês se acostumam. A gente tem que ficar o tempo inteiro alternando entre vistas, né? A gente tem várias vistas do desenho que a gente vai alternar entre elas. Então, ó, eu vou fazer uma extrusão no plano vertical. Eu já estou fazendo a extrusão. Então, eu vou criar aqui o perímetro. Vou fazer primeiro aquela viga que define a altura do portão. Então, eu posso ajustar essa cota. Vou pegar uma referência aqui, vou fazer isso aqui a 2,10 e o outro para cima aqui a 2,20. Então, com 10 centímetros. Então, fiz uma primeira extrusão aqui. Vou fazer uma outra agora. Para fazer a esquadria. Vou selecionar o mesmo plano de referência do portão. E vou desenhar aqui um requadro para fazer a esquadria. Estou pegando pelo ponto médio do elemento que eu acabei de criar. Fazendo um retângulo. E vou fazer um outro retângulo interno. Posso fazer com offset. Posso usar o offset aqui, ó. Então vou definir aqui uma espessura aqui de 5 centímetros. Aperto o Tab para ele pegar todas as linhas e faço o requadro. Então ele vai fazer esse retângulo que eu fiz no meio, ele vai fazer um buraco, né? Então vai ficar uma coisa assim. Vamos concluir aqui por enquanto, só para a gente ver o que a gente está fazendo aqui, entender o que a gente está fazendo. Se eu voltar lá na planta do térreo, ó, eu fiz uma extrusão aqui meio exagerada. Ó. Mas está vendo? O ponto de partida é aquele eixo do que eu criei. Tem uma viga aqui que a gente não está vendo porque não aparece nessa vista. Então eu vou criar aqui um corte. O fachadão está bom, vou fazer um corte transversal aqui para poder enxergar, né, o portão em toda a sua altura. Vou apagar esses outros aqui. Então, está aqui a extrusão daquela peça de 10 centímetros, que eu quero fazer ela menor, eu quero que ela acompanhe a parede. Ó, a parede está aqui ao fundo. Então, eu vou fazer isso aqui na largura da parede. Então, aqui ele tem uma extrusão de 10 e menos 10. Né? O plano de referência está no eixo, eu estou colocando 10 para cada lado. Isso aqui eu também posso ajustar a espessura que eu quero aqui de 5 centímetros. Então, eu tenho duas extrusões aqui, uma do portão, da viga e outra do painel do requadro. Vamos ver isso no 3D aqui, ó. Tem um recurso que é interessante que eu queria mostrar para vocês. Eu vou criar uma nova vista 3D aqui, ó. Vou duplicar o 3D existente. E eu vou fazer uma vista como se fosse o 3D da fachada, só para poder cortar um pouco esse elemento e a gente poder enxergar o portão que está aqui, ó. Só que aqui fica meio chato ele não gira do jeito que a gente quer, ó. O que a gente está criando é isso aqui, ó. Aquela viga e um dos painéis.
Eu posso enxergar o 3D aqui. Se eu vier aqui, ó, tem esse cubo, tem uma setinha bem escondidinha aqui, ó. Eu posso orientar para a vista. E aí eu vou fazer isso de acordo com a elevação. Ele vai fazer um recorte aqui, ó, e vai mostrar como se estivesse vendo a fachada. Ele cria essa caixa de corte aqui, posso ajustar ela. Só para poder enxergar o modelo mais direto no que interessa ali. Então eu vou continuar a minha edição aqui, ó. Para fazer essa opção de cá, ó, como é que foi que eu fiz? Analogamente, criei uma extrusão, mas eu desenhei como se fossem várias reguinhas aqui, ó. Isso dá um trabalho do cão e acaba pesando no modelo também. Não sei se vale a pena fazer esse desenho. Quem quiser, fica à vontade, mas eu quis só para mostrar. Nesse caso aqui, isso fica um elemento sólido, né? Um objeto tridimensional vazado, né? Enxergo do outro lado. Essa outra opção aqui, eu vou fazer um outro painel interno, né? Como se fosse vou fazer um sólido para representar um elemento vazado. Então, para efeito de renderização, ele não vai ficar transparente, não vai dar uma imagem mais realista. Mas, às vezes, para só modelar e ter uma representação da porta ali como um desenho é suficiente. Então, tem as duas coisas, né? A gente pode ir detalhando o modelo tanto que quiser. Isso aqui é só uma extrusão simples, né? Então, está aqui, ó, tenho as vistas que eu criei aqui, né, para ver isso de frente. Então, ó, aparece no desenho e vai aparecer dessa forma. Isso aqui eu editei um material, criei um material aqui, ó. Eu tinha o material da madeira, né, que já tinha sido criado, eu dupliquei ele e mudei. Esse daqui estava como... Ele estava só vendo no sombreado, não tinha nenhum padrão de superfície. O do Muxarabi, eu criei uma achura aqui para isso. Então, é uma achura de modelo. Eu criei uma achura nova aqui. Então, você pode criar uma achura. Aí eu posso definir aqui um ângulo. Posso falar que ela é cruzada. A gente pode criar achuras aqui do tamanho que quiser. Cruzar de tamanhos diferentes, enfim. Eu criei essa achura para isso. Aqui só um teste. Que é essa que eu fiz aqui, ó, Achura Muxarabi. Se eu editar ela, ó, eu fiz uma malha de 5 por 5 centímetros. Então, essa achura é uma achura de modelo. Esses 5 centímetros é 5 centímetros real, né? Não é só no papel. Ele vai ficar maior ou menor conforme a escala do desenho. Então, criei uma achura e apliquei ela num painel sólido, né? Uma extrusão como outra qualquer. Corte 2, ó. A gente vê o painel que está selecionado, é um painel. Aqui tem a moldura, aqui tem aquela viga, né? Então, isso tudo eu fiz com extrusão, com um plano de trabalho vertical, né, para eu ver o portão de frente, para eu conseguir desenhar a forma principal dele. Para fazer essa parte de cima, eu usei uma outra forma que é a varredura. Então, vou mostrar a varredura no próximo vídeo. Vou pausar aqui para não ficar muito longo.